Oi, pessoal, vamos lá, né? Dar continuidade a mais um conteúdo sobre o primeiro reinado, tá certo? Só lembrando, né? Esse conteúdo é do terceiro módulo, né? A semana passada nós abordamos o início desse conflito que foi, né? O primeiro reinado, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre também um conteúdo importante que foi a Guerra da Cisplatina, tá certo? Então, para que vocês acompanhem esse conteúdo, ele está na página 280 e 298 até a página 300, tá certo? Do livro de vocês. Então, vamos entender o que foi essa Guerra da Cisplatina. Primeiro, a Cisplatina era uma província, né? Anteriormente era uma colônia do Sacramento, que era localizada numa área bastante estratégica. Essa área era disputada anteriormente por Portugal e Espanha e passa aí a pertencer à mesma em 1777. Ao ser recuperada aí pela coroa portuguesa em 1816, ela se torna aí uma província, né, a província Ciplastina. Então, essa é uma representação, né, de uma planta onde é uma planta da nova colônia de Sacramento, isso do Rio de Janeiro. Então, era exatamente como era essa constituição aí. Então, vamos entender como é que se deu início a esses movimentos de independência. Primeiro, né, os habitantes da Cisplatina, eles questionavam, né, havia esse questionamento de pertencerem ao Brasil, já que seus costumes e idioma eram diferentes, né? Aí, em 1825, Antônio Lavaleja, ele organiza aí uma rebelião para declarar a independência dessa região. E ele recebe o apoio aí dos argentinos. A Argentina, ela oferece uma força política e suprimentos, né, para apoiar esses revoltosos. A pretensão verdadeira do país era anexar essa província assim que ela estivesse, né, libertasse, né, que ela se libertasse, né? Nota-se que essa província ela se localizava muito próxima à Argentina, né, e bastaria atravessar o Rio da Prata. Somente isso, né, era próximo demais. Aqui, se você vê Buenos Aires, o Rio da Prata e a colônia de Sacramento, logo bem próximo, né? Uma localidade próxima. Então, qual foi a reação do governo? Primeiro, Dom Pedro I ele reage à revolta, né, gastando muito dinheiro público. Com isso, houve aumento dos impostos para financiar essa guerra e deixa os brasileiros aí bastante descontentes com o governo. A guerra ela só aumenta e o desgaste da imagem, começa aí um desgaste da imagem de Dom Pedro I. Então, vários motivos levaram aí à impopularidade de Dom Pedro I, né? Primeiro, o envolvimento e a derrota na Guerra da Cisplatina somente provaram o desmando e a incompetência do seu governo. Com isso, há uma mediação inglesa, né? Só que os interesses econômicos da região da Cisplatina era inevitável, né, para a Inglaterra. Por quê? Porque a Inglaterra ela propõe um acordo no qual a província não pertenceria à Argentina nem ao Brasil. Com isso, a gente vai, no longo do contexto histórico dessa guerra, né, vai observar os grandes prejuízos, né? Por quê? Porque há os gastos elevados, né, e os empréstimos feitos com a Inglaterra deixaram aí o Brasil em uma crise econômica grave. Ao perder a guerra, Dom Pedro se torna mais impopular. E a derrota nesse conflito gerou uma intensa insatisfação por parte da população brasileira. Nessa relação, a abdicação de Dom Pedro I, né, porque os gastos nesse conflito aumentaram e aumentaram também a desconfiança quanto ao governo de Dom Pedro I. Há uma forte oposição política devido aos seus grandes gastos e atos aí de tirania. E as suspeitas também de assassinatos dos seus inimigos políticos tornaram a situação insustentável para o imperador, fazendo com que ele abdicasse, né, o trono.
Essa abdicação foi sua última tentativa de recuperar um prestígio político, que foi frustrado, né? Uma má recepção que ele teve durante uma visita a Minas Gerais, isso em 1830 para 1831. Né? A intenção era costurar um acordo com os políticos da província. No entanto, alguns setores da elite mineira fazem questão de ligá-lo ao assassinato desse jornalista, né? Os portugueses instalaram no Rio de Janeiro, promovem uma manifestação pública em favor ao imperador, só que isso desencadeia aí uma retaliação dos setores anti-lusitanos, que é chamado da Noite das Garrafadas. Né? Dom Pedro I ele é aconselhado por seus ministros a renunciar ao trono brasileiro, e ele abdica no dia 7 de abril de 1831 e retorna aí para Portugal. Né? Com isso, a gente vai observar, né, que essa guerra, né, ela... Primeiro, vamos retomar para que a gente entenda, né? A gente observa que a política externa que foi empreendida por Dom Pedro I gerou uma polêmica entre os brasileiros, né, contribuindo aí para a insatisfação da população do seu governo, isso. Na época do primeiro reinado, a província da Cisplatina, onde fica aí o atual Uruguai, ela pertencia ao governo brasileiro. Só que em 1825, esses grupos separatistas, da Cisplatina, eles declaram sua desvinculação do Império e uma anexação dessa província Unidas do Rio do Prata, onde fica aí a atual Argentina. Dom Pedro I ele não aceitou essa decisão e teve aí esse início dessa guerra da Cisplatina. E durante 3 anos, essas tropas do exército imperial brasileiro lutavam contra esses grupos da Cisplatina, que se aliaram aí às províncias unidas do Rio da Prata, como ocorreu em regiões litorâneas e próximo à bacia do Rio da Prata. Esse conflito envolveu batalhas tanto navais quanto batalhas terrestres, né? A guerra ela se desgastou por ambos os lados, né, da luta. Só terminou aí com a interferência da Inglaterra, que tinha aí esse interesse, né, em manter as suas relações comerciais na região. E para isso ele precisava manter o livre acesso a essa bacia do Rio da Prata. Assim, né, em 1828, foi assinado aí um tratado de paz que encerrou os conflitos e estimulou aí a criação da República Oriental Uruguaia e um novo país independente. Né? Dom Pedro I ele deixa aí o governo, né, nessa abdicação. Com o conflito nessa região da Cisplatina, o governo de Dom Pedro se desestruturou ainda mais e muitos gastos militares foram necessários aí para manter o país durante a guerra, gerando dívidas, né, instabilidade econômica. Além disso, né, a impopularidade de Dom Pedro, causado pelo seu autoritarismo, que era grande. Então, pressionado por essa situação, no dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro ele abdicou aí do trono em nome do seu filho, né, Pedro de Alcântara, e retorna aí faz esse retorno aí para Portugal, né? Então, o próximo conteúdo que nós vamos observar é sobre a formação dessa identidade, que até então não tinha, né? Depois da independência foi consolidado, foi formado aí o Estado brasileiro. Isso a gente vai observar na outra videoaulas também, tá certo? Então, vamos corrigir a atividade que eu deixei, a atividade da página 294 e da página 295, tá certo? Então, a primeira questão é para vocês ler a seguir um trecho aí da Constituição de 1824 e depois responder as questões. Na letra A, vocês vão relacionar cada artigo da Constituição de 1824 com o tema que se refere. Aí tem artigo 1, 2, artigo 3, artigo 5 e artigo 98. No artigo 1,
garante a independência política do Império, artigo 1. No artigo 3, ela oficializa o governo como uma monarquia. No artigo 5, institui a religião oficial do Império. E no artigo 98, cria aí o poder moderador. Na página 295, letra B, segundo a Constituição de 1824, qual era a função do poder moderador? Então, a função do poder moderador era velar, né, pela manutenção da independência, do equilíbrio e da harmonia dos demais poderes políticos. Na letra C, reflita e converse com os colegas qual foi a intenção de Dom Pedro I ao criar o poder moderador. Então, vamos lá, né? A intenção de Dom Pedro I visava manter o seu poder sobre todas as esferas políticas representadas pelos deputados, senadores e juízes. Desse modo, ele tentava, né, instituir uma aparência constitucional ao Império, mantendo contudo, né, aí a estrutura política sobre a sua tutela. Na segunda questão, explique como estava organizada a sociedade brasileira no período pós-independência. Então, a população brasileira era composta, em grande parte, por pessoas escravizadas, que era cerca de 30% do total. Também havia os grupos da elite agrária e urbana e as pessoas das classes mais pobres, como ex-escravizados, pequenos comerciantes e artesãos. Na terceira questão, com a Constituição de 1824, novas leis passaram a reger o Brasil. Entretanto, nem todas as pessoas foram beneficiadas com a condição de cidadão do Império. Leia o texto a seguir sobre esse tema e responda as questões. Na letra A, de acordo com o texto, qual teria sido o avanço constitucional? O avanço se refere aí aos direitos políticos do Brasil, que foram ampliados considerando os padrões da época e o quadro anterior da independência. Na letra B, como a Constituição se posicionava em relação à escravidão? Então, a Constituição manteve a escravidão, não reconhecendo a população de escravizados como cidadãos. Na letra C, quem podia votar no período do primeiro reinado? Podia votar todos os homens de 25 anos ou mais que tivesse renda máxima ou renda mínima de 100 mil réis. E na letra D, faça uma pesquisa sobre a questão do voto no Brasil, quando as mulheres recebem o direito ao voto, e traga informações que você descobrir e converse com os colegas. Então, é uma questão pessoal, né? O objetivo dessa questão é que vocês observem a questão do senso crítico e a importância, o respeito pelas lutas feministas que ao longo da história do Brasil, para a conquista de direitos, inclusive da participação política, né? Então, tudo isso você vai observar. E então foi corrigida as páginas 294 e a 295. Então, nós vamos ficar por aqui, a videoaula, né? Na próxima, a gente já vai abordar o período regencial, tá certo? Então, até a próxima videoaula e se cuidem, fiquem